Pessoal, quero falar nesse vídeo aqui sobre esse livro, 10 mitos sobre Israel. O Ilan Pappé, que é um historiador israelense judeu, ele é um livro publicado pela editora Tabla aqui no Brasil e está disponível gratuitamente na forma de e-book até o dia 31/10. Então, é um livro muito importante, pessoal, porque desmonta muitas ideias que são muito divulgadas na internet e as pessoas reproduzem sem pensar. Uma delas, pessoal, é de que a Palestina, antes da chegada dos judeus, era uma terra vazia, né, em 1947, 48, pessoal, o que é um mito, como ele mostra aqui, porque aquela região sempre teve povoamento, inclusive dos palestinos que desenvolveram comercialmente a região. Então, quando os judeus chegaram lá, nos anos 40, e na verdade desde o século XIX, a partir então daquilo que nós chamamos de sionismo, que era a ideia de que eles fossem lá ocupar a Terra Santa, sempre houve populações ali. Então, pessoal, não era uma terra vazia, como eles gostam de alegar. Outra coisa muito importante, pessoal, desse livro aqui, é que ele mostra como que há uma inversão aí nessa situação histórica que aconteceu ao longo do século XX, dos palestinos irem perdendo terras e serem concentrados cada vez mais em faixas pequenas de terra, que são a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Porque os mais fanáticos aí na defesa de Israel dizem que foi culpa dos próprios palestinos o fato deles terem sido concentrados em faixas tão pequenas com populações numerosas. E, pessoal, ele mostra aqui que, na verdade, isso só mostra uma parte da situação. Porque o Estado de Israel, pessoal, sempre foi um projeto de colonização. Ou seja, os judeus que chegaram ali e fundaram o Estado de Israel tinham como plano se livrar completamente da população palestina. Então, ele mostra aqui vários relatos, pessoal, que indicam isso, várias provas de que se não fosse a própria resistência palestina e dos árabes em geral, era para que os palestinos não existissem mais, na verdade, porque se fosse pela vontade dos construtores do Estado de Israel, os palestinos eram um problema a ser resolvido rapidamente com a sua eliminação. Era isso. Era a ideia que ele fala aqui, que é a eliminação do nativo. Ele vai dizer aqui a fonte para essa ideia, né, ao longo do livro. Mas é isso. Então, o que acontece é que as reações do povo palestino ao longo da história do século XX, através das diversas guerras, dos árabes em geral, que solidarizaram com eles, foram reações a esse projeto de colonização do judeu israelense, né, aí com a formação do seu Estado. E, na verdade, o Israel, o Estado, é o verdadeiro intruso da situação. E o povo palestino é aquele que perdeu sua terra para o intruso. Então, o Estado de Israel é um Estado intruso. Essa é a situação. E o mais interessante aqui, pessoal, é que Ilan Pappé é um historiador israelense e judeu. Então, não tem como dizer que isso daqui é uma obra feita por alguém que é contra Israel, contra os judeus, contra, né, essa religião. No caso, pessoal, aqui é um historiador que tem aquilo que as pessoas gostam de falar, isso que é o lugar de fala. Então, assim, isso ainda torna mais interessante o livro, porque ele é um sujeito crítico a essa situação desse domínio, né, desse apartheid que foi criado pelo Estado de Israel contra os palestinos, pessoal. Então, eu indico muito esse livro, pessoal. Leiam, procurem. Então, Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel, para que vocês leiam sobre os outros mitos também, né? Porque aqui eu só falei de 2 situações, tem muito mais. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.